Salve amigos do canal Legado da Fiel. Normalmente eu não costumo aqui citar as datas no qual eu estou gravando os vídeos, mas hoje eu faço questão até por uma situação muito abrangente para nós, muito importante no nosso episódio, no episódio da torcida do Corinthians. Esse episódio é relativamente sobre a torcida do Corinthians, o que ela já foi capaz de fazer em relação ao time de futebol, em relação às nossas cores, à nossa história, em relação à nossa tradição e a tantas coisas que só a torcida do Corinthians foi capaz de fazer. É por isso que ela é diferenciada, é por isso que ela é chamada de fiel. E é por isso que ela também é considerada, e é sim, com certeza, o clube mais popular desse país aqui. Não só pelo aspecto de torcida no estádio, não só pelo aspecto da sua grandeza, mas principalmente dos seus movimentos populares, que ao longo do tempo foram muito importantes. Eu sei que muitos vão dizer assim, mas Rui, do que você está falando? Eu estou falando da doação, dessa campanha, da vaquinha, e que o Grêmio Gaviões da Fiel, juntamente com a diretoria do Corinthians, em contato com a Caixa Econômica, fecharam um acordo. E ela está em pleno vapor. Hoje é dia 21 de dezembro de 2024, ainda não completou o mês dessa campanha. Hoje nós temos aí aproximadamente quase batendo 33 milhões de reais, ainda é pouco para as nossas pretensões, para uma dívida absurda, né? Para um estádio que foi feito lá atrás, por um contrato que foi assinado que pelo menos nos custa anualmente 100 milhões de reais por ano, só de juros. Então é praticamente algo impagável e praticamente inviável, que nós dependemos apenas da nossa diretoria. Ela não vai fazer isso. A gestão passada deixou essa herança para nós, uma herança para nós pagarmos, porque é o torcedor do Corinthians que paga tudo, é ele que se compromete com tudo, é ele que compra as ideias, é ele que vai nos estádios, é ele que compra os produtos, é ele que participa da vida ativa do Corinthians. E pelo levantamento que foi feito agora, tem muita gente ainda que não se manifestou. Tem muitos corintianos importantes, ilustres, com potencial muito grande para fazer isso, que ainda não o fizeram. Eu espero que eles tenham a consciência de que esse dinheiro não vai para o Corinthians. Esse dinheiro não vai para os Gaviões. Esse dinheiro vai direto para a Caixa Econômica Federal, para a amortização de uma dívida de mais de 710 milhões de reais, quando começou essa campanha. Já teve uma amortização muito grande, porque estão conseguindo antecipar vários desses boletos, e isso dá um desconto. Então, praticamente desses 33 milhões arrecadados, pelo menos 60 milhões já foram abatidos da nossa dívida, ou seja, quanto mais essa campanha crescer, mais rapidamente esses boletos serão pagos, mais desconto teremos e mais rapidamente chegaremos à quitação da nossa arena. Muitos vão dizer, mas poxa, isso não é responsabilidade nossa, isso não é um... Eu até acredito, não é responsabilidade nossa. Não fui eu que assinei esse contrato, não foi vocês que assinaram esse contrato. Aliás, as pessoas que assinaram esse contrato não têm a menor ideia, né? Não fazem o menor esforço para ajudar, né, naquilo que eles causaram. Um estádio tão pequeno, um estádio tão caro, um estádio tão luxuoso, com escadas rolantes, mármores Carraras, vidros importados da Itália, que custam mais de 10 milhões de reais cada um. É praticamente impossível, né, que alguma gestão, dentro de uma normalidade, consiga pagar esse estádio. Então foi aí que a torcida tomou a frente. Foi aí que a torcida quis, de certa forma, entrar com os dois pés nessa campanha, com a ajuda de muitos corintianos. Eu já fiz a minha parte, vou continuar fazendo a minha parte. Possivelmente assistirão esse vídeo só lá para o mês de maio, quando estaremos muito próximo do fechamento dessa vaquinha, ou dessa campanha de doação. Eu gosto de dizer campanha de doação, né? E eu não sei qual vai ser o resultado até lá. Eu não sei se vai ser antecipado, se de repente vai entrar muito dinheiro. De repente esses grandes empresários que se dizem corintianos, essas grandes empresas, e até essas pessoas que causaram essa dívida, de repente, possam também estar colaborando, possam estar contribuindo para a quitação desse estádio. Mas não é bem isso, né? Não é bem isso que vai acontecer, não é bem isso que nós esperamos. Então tudo vai depender de nós ainda. Então eu queria voltar um pouco no tempo para vocês entenderem qual é a força dessa torcida. Qual é o movimento que essa torcida faz que se torna tão importante e tão fundamental, não só nessa campanha, mas desde o nosso surgimento. É isso que eu quero que vocês assistam nesse episódio
Eu quero que vocês divulguem isso, porque se hoje isso ainda não é história, isso vai ficar para a história. Daqui 10 anos, talvez eu não esteja mais aqui, ou 20 anos, não sei, né, qual ainda é meu tempo de vida aqui, mas muita gente vai estar assistindo. Aí um tal de Rui falou isso no canal Legado da Fiel, sobre essa situação que nós estamos vivendo hoje. Eu espero que seja uma situação bem melhor, uma situação sem dívidas, uma situação em que nós possamos ter a nossa casa, que ela seja rentável e não onerosa para o nosso time de futebol, aquele que nós tanto amamos assim. Então, desde 1910, quando o Corinthians teve o seu primeiro campo, o Campo do Linheiro. O Campo do Linheiro ele jogou por 2 anos, de 1910 a 1912. Para quem não sabe, a nossa primeira vitória, que foi o nosso segundo jogo, foi nesse campo, no Campo do Linheiro. Um campo que era alugado de um senhor que tinha um depósito de lenhas ali no Bom Retiro, para fornecer para as padarias, para os fornos na época, né? Tudo era muito assim mesmo. A muita iluminação da nossa cidade ainda era sobre o gás, lampião de gás. Então nós tínhamos uma certa carência naquele momento. E tanto é que esse campo, né, ele não era pronto, gente. Ele ficou pronto, né? Ele foi carpido, plantaram grama, fizeram traves de bambu. Então foi dessa forma que o Corinthians amadoramente começou a jogar. E foi ali que ele começou a criar suas raízes para de repente começar a pensar em algo maior. Já em 1913 ele já não disputa mais seus jogos no Campo do Lenheiro. Como ele entra no Campeonato Paulista em 1913 pela Liga, ele começa a jogar então no Palestra Itália. Lá atrás, o Parque Antártica, né? Não Palestra Itália, desculpe, o Parque Antártica, que ainda não era propriedade, não tinha sido ainda comprado pelo Palestra Itália, assim hoje o atual Palmeiras. Esse campo simplesmente era um parque que foi feito pelos donos, pelos dirigentes, pelos diretores, pelos proprietários da cervejaria Antártica, que ali montaram um parque para os seus funcionários. E a partir de 1920, então sim, o time do Palestra Itália compra esse terreno, monta o seu estádio, que só vai inaugurar depois em 1933. Mas o Corinthians jogou ali durante praticamente desde 1913 até 1918. Ele disputa os campeonatos paulistas ali, e ali ele ganha 2 títulos, de 14 e de 1916 de forma invicta, já que em 1915 ele foi alijado. Quando surge então a ideia, na época do presidente do Corinthians no momento, de sair do Bom Retiro. Essa era uma revolução, essa era uma transformação do qual muita gente não queria, porque o Corinthians já era um time muito popular dentro do seu bairro. Mas o Corinthians queria muito mais do que isso. Então houve muita discussão, houve muitos embates da diretoria, porque muitos não queriam sair dali, muitos queriam permanecer ali. Já tinham conseguido se estabelecer, já tinha uma comunidade com comércio, com os imigrantes que chegavam ali, muitos imigrantes ajudaram na construção do Corinthians. Ficou aquele impasse, mas mesmo assim venceu a maioria, e em 1917 o Corinthians então aluga o seu segundo terreno. Veja bem, o Corinthians sempre pagou pelo aluguel. O Corinthians ainda não tinha a sua casa própria. Então em 17 ele começa a fazer a mesma coisa. Eles vão lá ali para o campo, onde era o campo do Floresta, o campo da Ponte Grande, ali na ponte das Bandeiras, na Marginal Tietê, e ali aluga um campo, aluga um terreno também. Não existia nada, gente, era um terreno cheio de raiz, de árvore, e o Corinthians consegue ali então fazer o carpir, tirar árvores, nivelar o terreno, plantar grama, construir a sua arquibancada de madeira para 8.000 lugares. Coisas não tinham campo para que coubesse tanta gente assim. Então era um salto muito grande ocupar 8.000 lugares, né, dentro de um time tão novo, um time que tinha apenas 7 anos de existência. Mas foi assim que foi feito. E foi através dos seus jogadores, dos seus diretores e dos seus torcedores. Como era feito esse campo? Durante o dia, quem trabalhava à noite, trabalhava durante o dia ali no Parque São, trabalhava nesse campo, no campo no campo da Ponte Grande, carpindo, arrancando árvores, plantando grama, deixando tudo linear para que, né, pudesse ser levantada a arquibancada. Então foram doações de madeiras, doações de tinta, doações de pregos e parafusos e tudo mais que se podia imaginar naquele momento. Então, a partir de 1918, o Corinthians pagava ali 30 contos de reais por mês para ter o seu estádio, ou para jogar nesse estádio. Era um valor, naquela época, pequeno, mas muito caro, porque o time não tinha recursos.
O time tinha uma diretoria, sócios lá no máximo de 50, 60 sócios no momento. Os jogadores ainda pagavam recibo, né? Aliás, tinham parado de pagar recibo em 1916. De 1910 até 1916 o time pagava recibo, os jogadores pagavam para jogar. Em 1917 deixaram de pagar, mas ao mesmo tempo continuavam contribuindo para o estádio, para a confecção do estádio. E assim foi feito. O Cuita jogou ali desde 1918 até 1927, quando então ele resolve mudar de áreas novamente. Quando ele parte para uma outra empreitada, ainda maior, ainda mais desafiadora. Mas veja bem, tudo que foi feito foi em decorrência da torcida. A torcida carpiu, a torcida doou madeira, doou tinta, doou prego, fez tudo o que tinha que fazer em termos estruturais para que o time tivesse o seu campo de futebol novamente. Então ele fica, como eu disse anteriormente, de 1918 até 1927. Então o Corinthians pensa diferente. O Corinthians já quer sair então ali da Ponte das Bandeiras, né, do estádio da Ponte Grande, que é uma coisa maior. Então Ernesto Cassano, um visionário que percebeu que aquilo ficava muito pequeno, ficou sem espaço para a grandeza, para os abnegados, né, principalmente os varzianos, que gostavam muito daquele time de operários recém-surgido no cenário, que já tinha sido 2 vezes campeão paulista invicto, que já tinha um nome diferente, tinha um povo e um costume completamente diferente. Então Ernesto Cassano vai lá para o Tatuapé e compra dos irmãos Abdala e Salem 45 mil metros quadrados, do que hoje é o nosso Parque São Jorge, que hoje são aproximadamente 160 mil metros quadrados, mas aquele era o campo do Sírio, ali que o Sírio jogava, um lugar para 10 mil lugares, um espaço para 10 mil pessoas, para 10 mil lugares. Então o Corinthians mudava para uma casa maior. Mas também tinha um preço disso, gente, 750 contos de réis. O Corinthians compra esse campo em 1926, esse espaço, e termina de pagar só em 1937, quando ele consegue quitar definitivamente esses 750 contos de réis. Mas não foi só a diretoria que pagou não, gente. Foi seus sócios, foi seus torcedores. Foram eles também que continuaram fazendo a mesma coisa que está acontecendo hoje. Só que naquela época com muito mais credibilidade, porque eles percebiam o esforço dos dirigentes em tornar aquele time grande, em tornar aquele time notável, aquele time sem fronteiras, aquele time que vinha das entranhas do povo exatamente para se tornar o mais popular da cidade. E assim foi feito, dessa forma foi feito. O Corinthians jogou no Parque São Jorge durante muito tempo, por 469 jogos. Ali ele consegue seu primeiro título na era profissional em 1937. Ali ele consegue várias conquistas, ali passam vários craques, é o nosso segundo estádio, a nossa segunda casa, mas a partir daí também começa a ficar pequeno. Começou a ficar pequeno novamente. É aí que surge em 1940 o Pacaembu, o Paulo Machado de Carvalho, que é o estádio onde o Corinthians mais vezes jogou, 1.699 vezes. Foi o número de jogos que o Corinthians fez ali dentro, tanto como mandante, como visitante, e foi ali que ele deixou a maior parte da sua arrecadação para a Prefeitura de São Paulo. Olha quanto dinheiro nós cedemos para a Prefeitura do Estado de São Paulo, né, a Prefeitura, sem um retorno praticamente, sempre alimentando os cofres públicos, e nada para a nossa casa, nada foi feito para isso. Nós nos acomodamos naquela situação. Hoje temos um campo para jogar, um estádio que naturalmente não era nosso. O Corinthians é o time que mais vezes jogou no Pacaembu, mas nem por isso o estádio era seu. Lá jogaram Santos, jogaram Palmeiras, jogaram São Paulo, jogaram Portuguesa, Juventus e tantos outros jogaram nesse campo. Todos pagando um aluguel caro, um aluguel oneroso, pagando as taxas de federação, pagando taxas de arbitragem, pagando um monte de coisa, a taxa do policiamento também. Então as despesas eram muito grandes por uma casa que nunca foi nossa. Quase chegamos aí a 1.700 jogos, né? E também, na década de 60, surge o estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. Jogamos 556 jogos lá, gente, pagando aluguel para o São Paulo Futebol Clube. Muito aluguel, era 15% da nossa renda na época. Isso quando eu era garoto, isso quando eu via. E o Morumbi ele só foi construído também porque o grande clássico naquele momento, na década de 60, eram 2 clássicos, né? Era o Corinthians e Santos, por causa do Pelé,
E era o Corinthians e Palmeiras também por causa da rivalidade, da grande rivalidade entre Corinthians e Palmeiras. A torcida do São Paulo mesmo não enchia aquele estádio. Até um tempo, anos atrás, até os anos 90 mais ou menos, antes, no início dos anos 90, a sua média de público ali era de 3 a 4 mil pessoas, né, um estádio para 120, 130 mil pessoas, que eles diziam que era o maior estádio particular do mundo, e de fato era. Mas tanto é que o recorde daquele estádio é da torcida do Corinthians. Dos 10 maiores públicos, 6 são do Corinthians, 2 da seleção brasileira, 1 Palmeiras e Santos, e acho que um que é o jogo do São Paulo, a final da Libertadores. Ou seja, sempre tivemos notoriedade na casa dos outros. Sempre pagamos demais para jogar na casa dos outros. E hoje que nós temos a nossa casa, estamos com dificuldade desse compromisso. Então o que eu quero dizer aqui, como fora dito, possivelmente vocês vão ver esse vídeo no final da nossa campanha. Mas eu continuo fazendo algumas lives no meu canal e pedindo para que o torcedor acredite no projeto. Para que o torcedor acredite, não estou aqui defendendo a bandeira dos Gaviões e muito menos a bandeira do Corinthians. Eu estou tentando aqui defender a nossa casa, a nossa bandeira, aquele que hoje é o nosso espaço. Tanto se fala assim, em ampliação dessa arena e de fato ela precisa ser ampliada, é muito pequena para o nosso torcedor. Mas isso só será possível o dia que nós não tivermos mais nenhuma despesa em relação a isso. Então para isso hoje depende única e exclusivamente, mais uma vez, da fiel torcida. A fiel dos grandes movimentos, a fiel dos grandes deslocamentos, a fiel das invasões, a fiel dos recordes, a fiel das peregrinações, a fiel das loucuras, a fiel que deixou muitas vezes de comer para assistir, né, para comprar um ingresso para assistir seu time jogar. A fiel que nunca mediu esforços para ter a sua casa de fato, e hoje que tem, se vê ela tão inviável, esse estádio que é tão problemático para nós. Olha isso, a impressão que nós temos é que vamos viver o tempo inteiro com a faca na cabeça ali, com a faca no pescoço. E nós não queremos isso. Então, gente, depende de nós. Vamos acreditar na doação, vamos fazer tudo o que for possível para ajudar o Corinthians, tudo o que for possível para termos aí essa condição de uma torcida diferenciada. É por isso que somos chamados de fiel, é por isso que somos tão perseguidos, né? Tanta gente se preocupa conosco, porque nós temos essa grandeza, nós temos essa capacidade de fazer coisas que nenhuma torcida é capaz de fazer. Então acreditem acima de tudo no Corinthians. Acreditem acima de tudo que nós temos uma casa. Acreditem acima de tudo que nós temos a capacidade de fazer uma ampliação dessa casa, de receber o nosso torcedor confortavelmente. Daqueles que nunca tiveram oportunidade de pisar ali, que um dia eu tenho condições de fazer isso. Porque o torcedor do Corinthians merece. O torcedor do Corinthians sofreu muito, peregrinou muito para poder chegar onde chegou agora. Os títulos são importantes? Sim. As conquistas são importantes? Sim. Os jogadores, enquanto estiverem vestindo a nossa camisa, são importantes? Sim. Mas a nossa casa é eterna. Da mesma forma que nós temos o patrimônio do Parque São Jorge, que hoje serve mais para o sócio, né? É o sócio que usufrui daquilo, mas aquilo é quase centenário. Daqui 2 anos, o Parque São Jorge será centenário. Daqui a 4 anos, a Fazendinha, o Parque São Jorge, será centenário. O templo do futebol paulista. Ali já foi a final do do torneio pan-americano aqui no Brasil, em 1963, com o jogo do Brasil e Argentina, que terminou empatado 2-2 e o Brasil tornou-se campeão pan-americano naquele ano. Então tem várias coisas que são emblemáticas dentro da nossa vida, e eu vou repetir, depende única e exclusivamente de nós. Gente, acredite no Corinthians, acredite na sua grandeza, acredite no cara que está do seu lado, naquele que vai doar também, naquele que vai colaborar com essa campanha, que é fundamental para a torcida corintiana, tá bom? Estou gravando esse vídeo para que a gente tenha aí um entendimento maior do que é essa campanha, do que é isso, né? Do que é o Corinthians nesse momento. E eu espero que ao final de tudo isso nós consigamos aí o grande objetivo, que é de ter a nossa casa quitada, de tirarmos a faca, como eu disse, da nossa cabeça e do nosso pescoço. E esquecer, né, essas pessoas que deixaram essa dívida enorme. Nós poderíamos ter feito, como eu disse, um estádio muito mais simples, muito maior. Até se não fosse pela vaidade, por brigar naquela época com o Juvenal Juvencio, que era o presidente do São Paulo, que queria levar a Copa do Mundo para o Morumbi, e por causa de uma briga, por causa do embate,
por causa de um orgulho, né? Acabou sendo levado, fizemos um estádio que talvez não deveria ser feito para a Copa do Mundo. Deixa esse estádio para nós. O estádio é nosso, não é para a seleção brasileira. E uma Copa do Mundo muito negra, né? Em que nós, como semifinalistas, tomamos de 7-1 da Alemanha, algo para ser esquecido, algo para ser nunca mais ser lembrado, principalmente pelo legado que não deixou. Muitas obras foram deixadas aí para trás, muitas obras fazem 10 anos já, faz 10 anos que foram feitos todo o planejamento de uma mobilidade maior para as cidades, mobilidade tanto na parte de transporte, como na parte de segurança, como na parte de hospitais, e nada foi concluído. Temos estádios onerosos. Hoje o maior estádio do país é no lugar oneroso, em Brasília, onde nem time tem para jogar ali. Depende dos times de fora jogar para dar um tipo de arrecadação, alguma coisa para eles ali. Temos estádio no Mato Grosso também que se tornou oneroso. Temos estádio lá em Natal que também se tornou oneroso, deficitário. Então a nossa casa não é deficitária, gente. Até porque depende de nós para que isso vá em frente e para que nós possamos mudar esse cenário, tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês. O nosso canal aqui, ó, é o canal Legado da Fiel, como nessa camisa bordada aqui, como antigamente. Se você não conhece o canal, por favor, dê um pulinho lá, se inscreva no nosso canal. Tem muitas histórias, tem mais de 100 vídeos contando histórias do Corinthians. São vídeos curtos. Esse talvez aqui é um dos maiores que eu já fiz. Mas eu queria falar muito sobre isso. Eu achava muito importante falar sobre isso, tá bom? Então, gente, um abraço para vocês. Que vocês estejam em paz, que estejam com Deus. Mas que, acima de tudo, acredite e mostre que nós somos fiéis de fato. Como eu sempre digo no final dos nossos episódios aqui, eternamente vai Corinthians, um abraço a todos. Fiquem com Deus.